Olá, crianças! Estamos de volta para a nossa aula de geografia, na página 182. Vamos lá? O que se vê pela janela? Nesta aula, você vai refletir sobre o que é possível ver através das janelas da sua moradia. Quando você observa o desenho de uma casa, com que você acha que se parecem as janelas? As janelas são como os olhos de uma moradia. Por meio delas, podemos ver o que está do lado de fora. Se vocês observarem, olhem essas janelas aqui, ó, dessa casa. Parece até que tem cílios e sobrancelha, né? Então, essa janela aqui realmente parece olhos, né? Vamos para as atividades. 1. Quantas janelas tem a sua moradia? Então, essa questão é uma resposta pessoal. Cada criança tem um tipo de moradia diferente, né? Então, contem aí na casa de vocês quantas janelas tem e anotem aqui na linha. 2. Você costuma prestar atenção na janela e perceber o que está acontecendo do lado de fora? Que sons você escuta? Converse com os seus colegas e professor. Então, vocês costumam, na verdade, aqui na minha casa, eu não costumava parar para escutar os sons, né? De vez em quando eu dava uma olhadinha pela janela, mas eu nunca havia prestado atenção nos sons. Mas aí o que aconteceu? Vieram as aulas online. E aí a Pro precisou gravar para vocês. E aí eu percebi que no fundo da gravação ficava muitos barulhos. Então, olha só o que acontece aqui onde eu moro. Passa o carro do ovo, o carro da vassoura, do produto de limpeza, carro da laranja, o caminhão do gás, o cachorro do vizinho late. Então, tudo acontece. Muitas coisas a gente consegue escutar através das nossas janelas, tá bom? 3. Escolha a sua janela preferida da sua moradia e, em uma folha avulsa, faça um desenho do que você vê através dela. Por fim, escreva o nome do cômodo em que ela está. Para a sua segurança, é importante que um adulto da sua família esteja com você. Então, vocês vão fazer um desenho do que vocês veem através da janela preferida de vocês, só que não precisa ser uma folha avulsa, tá bom? Pode ser lá no caderno de geografia. No dia combinado com o professor, traga o desenho para a escola e troque ideias com os colegas. Então, nós vamos fazer isso no dia da nossa videoconferência de geografia, tá bom? Então, guardem o desenho para mostrar no dia da videoconferência. Vamos para a próxima página, 183. A paisagem da janela. Antes da gente ler o texto, eu queria falar para vocês o que é paisagem. Olha aqui, ó. O que é paisagem? Paisagem é um conjunto de elementos que são percebidos pelo nosso olhar. Então, esse conjunto tem o som, o cheiro e o que a gente vê. Então, esses 3 elementos juntos formam a paisagem, tá bom? Esses elementos podem ser naturais ou construídos pelos seres humanos. Paisagem da janela. Você sabia que o que vemos pela janela é uma paisagem? Vista de uma janela, a paisagem pode mostrar muitas coisas. Essa fotografia, feita em 2014, mostra uma paisagem com elementos naturais, as árvores, as montanhas, né?
e elementos construídos pelos seres humanos. Casas, postes de luz e os calçamentos. Essa outra fotografia, feita em 2012, mostra uma paisagem com muitos elementos construídos pelos seres humanos e poucos elementos naturais. Aqui nós temos as atividades, tá bom? Só que essa atividade, ela é feita em grupo com os colegas, tá bom? Então, nós não vamos fazer essas atividades, tá bom? Nós vamos fazer uma outra atividade que eu vou propor para vocês agora. Então, tendo em vista que vocês já fizeram o desenho da paisagem da janela de vocês, pode ser a metade da folha, tá? Metade da folha para cima, vocês vão fazer o desenho da paisagem da janela de vocês. E da metade da folha para baixo ou na outra folha, vocês vão fazer um desenho com os elementos que nós aprendemos hoje. Então, olha aqui. Hoje nós aprendemos que uma paisagem pode ter elementos naturais e elementos construídos pelos homens. Então, vocês vão criar um segundo desenho utilizando de todos os elementos que nós aprendemos hoje, combinado? Então, essa é a atividade de geografia e até a próxima aula. Tchau! Estamos de volta para a nossa aula de História. Continuamos na página 146. Agora, nós iremos iniciar o capítulo 4, tá bom? Então, olha lá. Convivendo e colaborando. Então, o que temos aí? Na abertura do capítulo, nós temos 4 imagens, certo? 4 imagens. Vamos para a próxima página. Para começar, 1. As fotografias na página anterior mostram alguns objetos de diferentes povos indígenas. Que objetos são esses? Então, nós temos que analisar as imagens da página anterior para saber que objetos são esses. Primeiro, aqui, ó. Meios de transporte. Vamos voltar lá. Vocês acham que são meios de transporte? Não, né? Utensílios de escritório? Vamos ver se são utensílios de escritório. Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que não. Material escolar? Ou utensílios domésticos? Olha lá, eu acho que são utensílios domésticos, né? Esse daqui, por exemplo, ó, lembra um prato. E esse, uma panela, um pote. Este aqui, ó, lembra algo para pegar o alimento, certo? Então, são utensílios domésticos. 2. Geralmente, as fotografias são acompanhadas de legenda. Quais são as legendas dessas imagens? Escreva o número da fotografia na legenda correspondente. Vamos lá? Então, a primeira aqui que nós vamos ler. O pote de cerâmica é usado para armazenar alimentos e água. Objeto feito pelos indígenas Aurás. Então, vamos ver qual é o objeto? Qual será o pote de cerâmica? Isso mesmo, este aqui, ó. Como nós sabemos que ele é um pote? Ele tem tampa
e ele não tem alça. Se ele tivesse alça, seria parecido com esse, seria uma panela, né? Então, na primeira, nós devemos colocar o número 3. Próximo. O tipiti é um objeto... Desculpa. O tipiti é um tipo de cesta usado para espremer a água da mandioca ralada quando se faz farinha. Objeto feito pelos indígenas e ecuanas. Então, vamos voltar lá para ver. Então, olha só. Este aqui, ó. Então, na verdade, ele não é um objeto para pegar comidas. Ele é um tipo de cesto usado para espremer a água da mandioca. Então, o que acontece? Eles vão lá, pegam a mandioca, acredito que todos vocês conhecem, né, a mandioca, e rala a mandioca. Depois, eles colocam por esse orifício aqui, por essa abertura, coloca toda a mandioca e vai apertando ela. E aí, o que vai acontecer? Toda a água vai sair e o que vai ficar aqui dentro é apenas a farinha da mandioca. Certo? Agora aqui, ó. A panela de cerâmica é usada para cozinhar alimentos como pequi, milho e peixes, objetos feitos pelos aurás. Então, qual que é a panela? O 4. Então, coloquem aqui o número 4. E o último, o prato de cerâmica é utilizado para servir alimentos, objeto feito pelos indígenas marubos. Então, este daqui é o número 2, certo? Então, agora nós vamos continuar para a página 148. Na página 148, nós temos um texto, certo? Olha o que está escrito lá. Dividir para somar. Nessa aula, você vai entender a importância da divisão de tarefas em casa. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse texto, tá bom? E vão responder as questões da página 149. Então, leiam o texto, respondam as questões e nós voltaremos na próxima aula com a correção, combinado? Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Agora nós voltamos nessa aula para continuar a nossa aula de história. E aí, aproveitando que nós estamos falando sobre objetos, né, de família, que contam um pouquinho da história da família, eu vim trazer para vocês um objeto da minha família, tá bom? Olha só que legal! O objeto da minha família, porque a minha família tem muitos objetos que contam a história delas. O meu pai, ele gosta bastante de objetos antigos. Olha só. Isso daqui é um ferro de passar, igual nós vimos agora na correção do nosso amarrando as pontas, né? Então, este é um ferro. Ó, aqui na frente... Não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque ele é muito escuro. Mas aqui na frente, olha só. Ele tem um prego. E esse prego serve para fechar o ferro. Quando a gente retira esse prego, ele abre. Olha como é lá dentro. E aí, aqui dentro... Antigamente, eles colocavam carvão, né? O carvão tinha que estar quente, porque daí o que acontece? O carvão aqui dentro bem quente, aí fecha, né? Coloca o carvão bem quente, fecha e coloca esse prego de volta para o ferro não abrir quando for segurar aqui em cima, ó. Aí o que vai acontecer?
O ferro vai esquentar toda a parte inferior. O carvão vai esquentar a parte inferior do ferro. E aí, né, a vovó, a bisa, ia lá e passava a roupa. Esse ferro é feito de um material que é de ferro mesmo, e ele é muito, muito, muito pesado. Então, é por isso que até hoje tem um mito, né? E a maioria das mulheres não gosta de passar roupa. Por quê? Antigamente, como se usava esse tipo de ferro, tinha muitas dores no braço, né? Por ficar segurando por muito tempo, fazendo movimentos com esse tipo de objeto, tá bom? Então, esse foi um dos objetos que eu tenho que conta a história da minha família. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros objetos, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje e agora nós vamos voltar com mais um vídeo com conteúdo do nosso livro, tá bom? Beijo, tchau!